Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pela cidade, se entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que o observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo concordado, contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam de se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temendo a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro um jovem possuído de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciavam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. E da mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, perturbando nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para a cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo
e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levantando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter se crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: Ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia. Nós, cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão, pedindo que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídio, e vendo os irmãos os animaram, depois partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por terem sábios, discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo-os e demonstrando ter sido necessário que o Cristo parecesse ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos a se juntarem a Paulo e Silas. E o mesmo aconteceu com os numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não encontrado, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos do César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tendo a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de ter recebido deles a fiança estipulada, e as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se na sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Como assim muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que fossem encontrá-los o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade.
E por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz ao ouvidos todas as coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual parece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. E os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não seja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque ele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, alguns roubaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles algumas pessoas. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes:
que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos corintos ouviram crer e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto e 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era precônsul da Caia de judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade ao judeu, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão fazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça sem creia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia, Frígia, fortalecendo os discípulos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Paulo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo.